O Namor é um dos mais antigos e mais polêmicos personagens da Marvel e ele deve ser apresentado ainda esse ano. E se você não conhece a história desse personagem, não se preocupa, nesse vídeo nós vamos explicar tudo pra vocês, a origem, os poderes, as curiosidades e também vamos comentar algumas polêmicas sobre ele. Chega legal! Fala meu povo, sejam muito bem-vindos ao Losangos, eu sou o Zaga. E eu sou o Bruno. De novo a gente tá aqui com o nosso Quem É? Dessa vez, Namor, o príncipe submarino. E queria dar as boas-vindas de volta aí ao Bruno, depois de um período afastado. Conta a história aí pra galera, Bruno. É isso aí, acabei sendo raptado por Skrulls, então se você acabou esbarrando comigo nesses últimos dias, não era eu, era apenas um Skrull se passando pela minha pessoa. Então é isso, mas agora ele já conseguiu fugir dos Skrulls, está de volta aqui com a gente. A situação já foi resolvida, fiquem tranquilos. E vamos começar explicando quem é o Namor pra vocês. É isso aí, Namor, o príncipe submarino, é o líder do povo de Atlantis, a cidade submersa, e também é um mutante. Ele e os atlantianos têm uma rivalidade intensa com Pantera Negra e o povo de Wakanda. O príncipe submarino já fez parte dos X-Men, Defensores e diversos outros grupos. Ele também é um dos Illuminati, grupo secreto de líderes do universo Marvel, que também tem como membros Reed Richards, Professor Xavier, Doutor Estranho, Homem de Ferro e Raio Negro, o líder dos Inumanos. O Namor foi criado por Bill Everett e é um dos primeiros personagens da história da Marvel. Ele apareceu pela primeira vez em abril de 1939 na revista Motion Picture Funnies Weekly número 1, quando a Marvel ainda se chamava Timely Comics. Inclusive a Timely Comics foi fundada nesse mesmo ano, de 1939. De todos os personagens que ainda são utilizados pela Marvel, ele é o mais antigo, com mais de 80 anos de história, tendo sido criado mais de um ano e meio antes do próprio Capitão América, que estreou em dezembro de 1940. No universo cinematográfico da Marvel, tudo indica que ele vai ser interpretado pelo ator Tenoch Huerta. Vamos falar um pouquinho da origem dele. Em 1915, Winston Churchill enviou um aventureiro chamado Sir Ernest Shackleton para a Antártica em busca de Vibranium, mas o navio dele acabou se perdendo. 5 anos depois, em 1920, um homem chamado Leonard Mackenzie foi atrás do navio perdido. Para encontrar o navio, o homem usou explosivos, chamando a atenção dos atlantianos, que acreditavam que esses explosivos poderiam colocar a cidade deles em risco. O imperador de Atlantis na época, Thakor, enviou sua filha para o local. A princesa Fenn de Atlantis foi até o local onde estavam acontecendo as explosões e lá conheceu Leonard Mackenzie. Os dois se apaixonaram perdidamente e Mackenzie acabou engravidando Fenn. Os atlantianos, temendo pela demora da princesa, resolveram avançar. Eles atacaram a tripulação do homem e Fenn voltou para Atlantis grávida e presumindo que Leonard havia morrido. Então nasceu Namor Mackenzie, príncipe de Atlantis e filho da princesa Fenn com um humano chamado Leonard. Namor cresceu e se tornou o líder dos atlantianos, saindo pelos mares em missões diplomáticas para tentar estabelecer paz entre os atlantianos e povos nômades do oceano. Sim, existem outros povos que vivem submersos no universo da Marvel. Ele batalhou ao lado do Capitão América durante a Segunda Guerra Mundial. Durante a guerra, alguns atlantianos que não aceitavam o Namor convenceram Thakor a banir ele do reino. Quando ele retorna, é exilado e volta para a superfície. Anos depois, em 1947, Namor é convidado para o aniversário de Thakor e retorna para Atlantis. Quando ele chega em Atlantis, ele não encontra uma festa, mas uma verdadeira devastação. Grande parte dos atlantianos foram assassinados por humanos liderados por um homem chamado Stup. Thakor acabou sobrevivendo, assim como Aquaria Neptuna, a prima de Namor, que ganhou o apelido de Namora por causa do primo. Namor e Namora foram para a superfície atrás dos assassinos e acabaram encontrando eles com a ajuda das autoridades. Eles ficaram na superfície até 1949, quando decidiram retornar de vez para Atlantis. Vamos falar um pouquinho dos poderes dele. O Namor é um híbrido de um atlantiano com um humano, mas ele também possui o gene mutante.
Graças ao gene mutante, ele pode voar. O corpo dele é desenvolvido especialmente para a vida submarina, com circulação sanguínea especializada para aguentar temperaturas congelantes e com visão extremamente desenvolvida para conseguir enxergar mesmo nas profundezas do oceano. Ele pode sobreviver por tempo ilimitado, tanto submerso como em terra firme, mas ele precisa de contato com água ocasionalmente para conseguir sobreviver e utilizar os poderes dele de forma plena. Se ele ficar muito tempo sem contato com a água, os poderes dele diminuem, mas qualquer fração pequena de água já restaura os poderes dele completamente. Ele tem super força e também tem reflexos e agilidade aprimorados. Ele também consegue se recuperar de ferimentos com muita rapidez, principalmente se estiver completamente submerso em água. Ele também tem telepatia subaquática, podendo conversar telepaticamente com qualquer espécie submarina e também com o povo de Atlantis. Ele também consegue controlar a água, de forma parecida com o Hydro-Man, e controlar o tempo de maneira similar à Tempestade dos X-Men. Além disso, ele tem habilidades diplomáticas muito desenvolvidas. É um engenheiro que consegue avançar a tecnologia de Atlantis. Pode falar virtualmente qualquer língua do planeta e é especialista em combate e táticas de guerra. Mas ele também tem pontos fracos. Como a gente comentou, se ele passar muito tempo longe da água, os poderes dele vão diminuindo. Além disso, ele sofre de bipolaridade e tem transtorno de estresse pós-traumático por conta das experiências que viveu na Segunda Guerra Mundial, o que também contribui com essa bipolaridade dele. Ele também sofre de desequilíbrio de oxigênio e se ele passar muito tempo na água ou em terra firme sem variar, ele sofre variações de humor maníaco-depressivas. Vamos falar um pouquinho da história dele. Por ser um mutante, o Namor eventualmente se juntou aos X-Men. Durante a saga Vingadores vs X-Men, ele foi um dos mutantes que absorveu o poder da Fênix Negra, junto com o Ciclope, a Emma Frost, o Colossus e a Magia. Ele ajudou os mutantes na batalha contra os Vingadores, lutando contra Luke Cage e o Coisa. Corrompido pela Fênix, o Namor também cometeu atrocidades e acabou causando até um divórcio. Bom, como a gente comentou no começo do vídeo, o Namor e o Pantera Negra têm uma rivalidade muito forte. Atlantis e Wakanda entram constantemente em guerra. Namor, inclusive, foi o responsável pelo divórcio entre Pantera Negra e Tempestade durante a batalha da saga Vingadores vs X-Men. Os mutantes estavam aprisionando alguns Vingadores, então o príncipe submarino decidiu ir contra as ordens de Ciclope, líder dos X-Men, e acabar de vez com a guerra. Ele acabou inundando Wakanda e destruiu grande parte do país, além de causar a morte de incontáveis pessoas inocentes, causando a revolta de T'Challa. Tempestade, obviamente, estava do lado dos mutantes, e essa foi uma briga que o casal não conseguiu superar. Namor eventualmente é derrotado pela junção da força de todos os Vingadores que foram para Wakanda e volta para Atlantis. O Namor também teve participação na Primeira Guerra Civil dos quadrinhos. A prima dele, Namorita, filha de Namora, acabou morrendo na explosão em Stanford que iniciou todo o conflito. Por conta disso, durante a batalha final, ele apareceu com um exército de atlantianos para ajudar o time do Capitão América contra o Homem de Ferro. Quando Steve Rogers se entregou para a polícia, ele e os atlantianos voltaram para Atlantis. O Namor também é um dos fundadores do grupo Illuminati, grupo secreto de líderes que tem como objetivo controlar tudo por debaixo dos panos. Além de Namor, o grupo conta com o Professor Xavier dos X-Men, Reed Richards do Quarteto Fantástico, Homem de Ferro representando os Vingadores, Raio Negro, líder dos Inumanos, e Doutor Estranho, o Mago Supremo. Os outros membros do grupo achavam ele arrogante e agressivo. Ele eventualmente deixa o grupo porque discorda violentamente da decisão deles de exilar o Hulk para o espaço. E agora vamos às curiosidades, e tem uma curiosidade muito polêmica sobre o Namor pra gente comentar aqui, que ele já teve um relacionamento amoroso com a Sue Storm, a mulher invisível do Quarteto Fantástico. A relação começou antes até de Sue se casar com Reed. Ela estava decepcionada com Reed Richards, que era um workaholic e não tinha tempo pra ela. Aí ela conheceu o Namor e os dois engataram um romance. A relação dos dois foi tóxica, mas incrivelmente a atração deles existe até hoje. Em um quadrinho recente de 2021, comemorando os 60 anos do Quarteto Fantástico, Sue Storm chegou até a deixar Reed Richards depois do casamento e do nascimento do filho deles, Franklin, para ficar com o Namor. Mais algumas curiosidades sobre o Namor. Segundo o criador do personagem Bill Everett, o Namor vem da palavra romano em inglês Roman, escrita ao contrário. Ele foi o primeiro herói da Marvel a fazer um crossover, uma batalha contra o Tocha Humano original.
um androide que pegava fogo, não o Tocha do Quarteto Fantástico que viria depois, hein? Além disso, ele é um escultor e um dos trabalhos dele, que ele não gosta de compartilhar com ninguém que viva na superfície, é justamente um busto de Sue Storm. Então é isso, galera. Esse é o Namor, um personagem importantíssimo, muito polêmico. Ele é o primeiro mutante da Marvel, né? Conhecido por muitos aí como o primeiro mutante da Marvel, em ordem de lançamento, né? Não cronologia, porque o Apocalipse é muito mais velho que ele, o próprio Wolverine é mais velho que ele também, porque o Wolverine é de 1880, né? Da década de 1880, mas ele é conhecido como o primeiro mutante da Marvel pelo lançamento dele, por ser um dos primeiros heróis da Marvel e o mais longo ainda em atividade aí, 80 anos de história, todas essas polêmicas. Ele tem muito mais coisa aí pra gente contar, mas aí o vídeo ia ficar muito longo, porque ele realmente tem uma história muito grande e muito incrível, e vale a pena pesquisar um pouquinho mais sobre ele. E ele deve ser introduzido ou em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que existem rumores que ele já pode aparecer aí com um plot envolvendo os Illuminati, ou em Pantera Negra, que é o mais provável, que aí é quase certo que ele vai aparecer, né? Já tem rumores muito fortes, quase confirmado. Sim, tô muito empolgado para ver aí o que vão fazer, porque esse é um herói importantíssimo para Marvel, então eles não podem errar isso. Tô torcendo muito para eles fazerem um bom trabalho aí, porque esse é um dos meus heróis favoritos. E como ele é o primeiro mutante da Marvel nos quadrinhos, talvez ele acabe sendo o primeiro mutante da Marvel nos filmes também, né? Vamos esquecer o Ursa Maior que apareceu lá em Viúva Negra, que foi mais um easter egg do que qualquer outra coisa. Talvez ele seja realmente o primeiro mutante aí a aparecer no universo da Marvel para seguir a linha dos quadrinhos. Eu acho isso bem interessante. Vamos ver como isso vai ser adaptado pela Marvel e se o Tenoch Huerta vai ser mesmo o Namor e se vai fazer um bom papel. Eu tinha uma preferência diferente pro ator, mas eu confio na Marvel. Se eles escolheram, se os rumores se confirmarem e for ele mesmo, eu confio na Marvel e vamos nessa. Se tem uma coisa que a Marvel acerta muito é o casting, né? Mas pra mim, cara, se eu fosse fazer o casting, eu acho que Joe Manganiello seria o Namor perfeito. Eu teria escolhido aí o Luke Evans pra fazer o Namor, acho que ele faria um bom papel, mas é o que você falou, se tem uma coisa que a Marvel não erra é casting, então vamos nessa, tô com a Marvel. A gente tá falando muito que a Marvel não erra casting, mas ainda não saiu lista de casting de Quarteto Fantástico e X-Men e a gente fica nervoso, né? Apreensivo. Ficamos, mas é aquilo. Confiamos na Marvel, vamos entregar pra Marvel que ela vai entregar de volta pra gente um belo de um trabalho. E como a gente comentou o divórcio entre Pantera Negra e Tempestade, a gente também tem um vídeo explicando em detalhes como foi o casamento deles, com direito à despedida de solteiro do T'Challa no Rio de Janeiro, com a presença de Luke Cage, Wolverine, Coisa e outros heróis. Então se vocês quiserem ver essa saga aí, como é o arco do casamento do Pantera Negra e Tempestade, é só clicar aqui em cima nesse vídeo que a gente vai mostrar pra vocês aí, contar direitinho tudo o que acontece. Se você assistiu ao vídeo até aqui, eu quero imaginar que você tenha gostado do conteúdo, então aproveito e deixo minha sugestão pra você curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações pra não perder nada, que a gente tem muito vídeo aí sobre as coisas da Marvel, vamos comentar tudo que vai vir também. A própria história do Namor inundando Wakanda e acabando com o casamento entre o Pantera Negra e Tempestade, a gente já explicou num quadro nosso que eu explico quadrinhos, Vingadores X-Men. Se vocês clicarem aqui em cima, vocês conseguem ver essa saga completa em detalhes, contando toda essa história. Então não esquece de se inscrever no canal para não perder esse tipo de conteúdo. É isso aí, então dá aquele famigerado like aí, se inscreve no canal. E aí no Quem É você já sabe, né? Se você não conhece, se você quer conhecer mais algum personagem, deixa aí nos comentários que a gente vai tentar explicar eles para vocês também. Valeu, um grande beijo e até a próxima. Falou!